5 entender. Né? Nós precisamos fazer com que a palavra chegue. Até porque nós vamos ver como é importante a pregação da palavra. Tá? Depois, nesse mesmo módulo aqui de Jesus Cristo, seu sacrifício e salvação, nós vamos ver o porquê que a pregação da palavra é importante. Então, a partir daí, nós vamos melhorando. Né? E só se prega melhor pregando mais. Né? Ninguém vai... É verdade que às vezes existem os altos e baixos, né? Mas a ideia é essa, sabe? Quanto mais a gente pregar, quanto mais a gente estiver estudando e se aperfeiçoando, mais a gente vai ter condições de melhorar. Preguei ontem, André, quem é casado aqui, dou uma dica. Conversa com a tua mulher, com o teu esposo, diz assim, ó, presta atenção na pregação, pelo menos hoje, e vê o que você acha que deveria fazer de diferente. Gente, no começo, quando eu e a Andréia até hoje ela me faz as críticas, né, em relação à pregação. Mas eu tinha dia que eu tinha vontade de surrar ela. Não dava um glória a Deus, um amém, e no final ficava cheio de... Mas a gente tem que ser humilde e reconhecer. Amor, eu acho que tu enrolou demais aqui, né? Acho que podia ser diferente ali, ó, né? Acho que tu contou muita piada, que é um problema meu, né? Tem que melhorar. Piada sem graça. Tu achava assim, né? Então, assim, ó, faça isso. Conversa com alguém que te ama, né? Se tu não é casado, né? E conversa com ele e peça críticas, né? A minha ideia, gente, não se assustem, mas a minha ideia é quem sobressair nesse quesito, eu quero começar a usar aqui na quarta-feira, sabe? Começar a usar isso para a gente começar a ter pessoas que pregam, sabe? O pastor não precisa ser o único que prega. Graças a Deus aqui não é assim, né? Nós temos vários que pregam. Aqui tem o Norton, o Gabi aqui, ó, né? Nós temos a Ju, né? A Andréia, só aqui, né? Tem a Lu já pregou também, né? Então, e a nossa ideia é que todos preguem, porque é o sacerdócio de todo cristão. Então, a partir daí nós vamos fazer isso. A história e a geografia de Israel povoada, nós vamos entender, é muito legal isso, gente. Eu sou suspeito de falar de história e geografia, né? Porque eu amo. Mas é importante isso, por quê? Porque às vezes tu pega a Bíblia lá e tu não entende. Tu não consegue ter uma visão panorâmica dentro da tua cabeça, assim, isso aconteceu por causa disso. Aí, o mar de Tiberíades. Tá. E aí depois é o mar da Galileia, então são 2 mares. Não, é o mesmo mar. Só que o mar da Galileia era dado o nome pelos judeus, e o de Tiberíades era dado o nome pelos romanos, né? Então era o mesmo mar ali, mas dependendo do bairrismo, era chamado de um jeito, né? Aí tu vai entender o porquê que existe o Mar Morto, né? Porque alguém matou a paulada, foi isso? Não, o Mar Morto é o final do Rio Jordão, né? E o Rio Jordão, ele desce assim numa... É uma corredeira muito íngreme, né? Então, se eu não me engano, é o rio que mais tem descida do mundo. E o Mar Morto, ele desemboca tudo ali. E daí vai gastando sal e tudo. E por isso que aquele mar é morto. Tem uma concentração muito grande de sal. Então, nós vamos começar a entender e compreender isso. Nós vamos entender coisas que sabe que a gente não tem ideia. Por exemplo, quem gosta de tilápia aqui? Tilápia, se você não sabe, é a espécie que era a origem da tilápia é o Mar da Galileia. Viu que legal? Sabe? Então foi trazido, né, para cá, plantaram por aí. Né? Mas são esses pequenos detalhes que vão fazendo a gente perceber, poxa, que legal, olha, por que fala do sul? O que tem lá no sul de Israel? Né? A gente vai ver que o sul de Israel é o norte da África. Né? Nós vamos ver que, enfim, tem tanta coisa, o mar Mediterrâneo. Tu ouve assim
o povo judeu falando do mar, parece que o mar Mediterrâneo é maior do que o planeta. O mar Mediterrâneo, se bobear, é menor que o chafariz. Estou brincando, né? Mas é um mar pequeno. Só que dentro do conhecimento deles, eles achavam que o mar ali acabava tudo. Inclusive quando Paulo vai começar a pregar na Espanha, né? Ele faz algumas viagens ali missionárias, nós vamos ver algumas coisas nesse sentido, né? E os discípulos vão para lá, não me lembro se é Filipe, Tiago, alguém que vai para lá, agora não me lembro. Eles achavam que o mundo acabava ali, que tinha um grande precipício e pronto, acabou tudo ali, né? E eles estavam com a cabecinha de um alfinete dentro de um mar, né, de possibilidades. Então geografia é importante por isso. Tu vai saber que parece assim que Israel é um deserto terrível. Tu vai ver que não, que existem lugares em Israel que são muito, muito produtivos, né? Parece que é quente. Tu vai ver que existem lugares em Israel que neva, né? Então nós vamos começar a perceber isso, né? E tu vai começar a entender algumas coisas da Bíblia que você não entendia. Então é muito legal isso. Eu vou dar em cada matéria uma sugestão de livros para vocês adquirirem. Tá? Daí eu até falei com a Ju hoje de tarde sobre um dos livros que é sobre homilética. Ela vai conseguir um preço bem legal. Aí quem quiser, a gente faz uma compra, quem sabe, quem quiser e quem puder, obviamente, né? Uma compra em conjunto aqui fica bem mais barato, tá? Mas é interessante para a gente começar a criar essa cultura de aprendizagem em casa também. Porque aqui é muito rápido, nós nem vamos ter tempo de ver tudo isso. A história do povo de Israel, né? Por que eles faziam algumas coisas? É interessante, olha. Tem uma parte na Bíblia, né? Estou falando aqui com todo mundo aqui que é adulto e coisa, mas talvez você nem sabia disso. Quem lembra quando Abraão diz para o funcionário dele ir buscar a mulher lá, achar a mulher, né? A Rebeca lá, mas antes ele nem sabia que era a Rebeca, né? Diz, vai lá na casa dos meus parentes e acha alguém lá para o meu filho Isaac casar. Todo mundo sabe dessa história? Você sabe como é que foi o juramento dessa história? Né? Então a Bíblia diz assim que o funcionário, né, o servo de Abraão, a Bíblia algumas traduções vão dizer assim, pega na sua coxa e faz o juramento. Mas na verdade não era na coxa, era o costume da época pegar nos testículos do outro. Não é nada obsceno, mas é a verdade. Eles pegavam no testículo, quem estava prometendo, mostrando ali, por quê? Porque Deus ele tinha uma aliança com o corte do prepúcio, né? A circuncisão. Então aquele lugar era um lugar de aliança. Viu como que as coisas são mais intrincadas do que parecem? Mas se a gente não estudar a história cultural desse povo, nós vamos perguntar, mas por que pegou na coxa? Já acha estranho na coxa, quando descobre onde é, antes fosse na coxa. Mas então são coisas assim que para nós são chocantes, né? Porque, né, aqui é só, vai lá e reconhece firme, melhor coisa que tem. Mas é assim, então nós vamos começar a entender o porquê de algumas expressões da Bíblia. Por que a Bíblia fala tanto sobre a palavra? Por que a palavra era tão importante? Né? Ainda deveria ser, mas na Bíblia era uma questão, era como se fosse um contrato assinado. Existia uma comunidade chamada Essenos, que eram os judeus ultra-ortodoxos, que moravam no deserto, que eles ficavam às vezes anos sem falar um com o outro. Sabe por quê? Porque eles tinham medo de falar alguma coisa. E se eles falassem alguma coisa, eles se comprometiam com a pessoa e eles iam ter que fazer aquilo que eles falaram. Porque eles achavam que a palavra deveria ser realmente feita ao extremo, né? Aquilo que você falou, você tinha que cumprir. Então nós vamos começar a ver isso. Nós vamos ter uma matéria chamada Espírito Santo de Deus, que dentro de uma visão mais acadêmica é pneumatologia, né? Que é o Espírito de Deus. Nós vamos entender quem ele é, né? Às vezes a gente acha, pela falta de entendimento, a impressão, a gente até sabe que não é, mas a impressão que tem é que o Espírito é um poder,
é uma energia, né? É um vento, né? Ele tem características que são essas aí, mas ele é uma pessoa. É uma pessoa da Trindade, ele é Deus, né? E aí nós vamos aprendendo também isso. E a vida cristã, né? O que é importante para nós? O que de verdade nós precisamos fazer? Como nós devemos trabalhar? O que deve ser a nossa maneira de viver e fazer, né? Então essas coisas, amados, elas vão servir para a gente poder estar sendo aperfeiçoado naquilo que Deus tem para nós. E eu tenho certeza que vai ser bênção demais, né? Vai ser muito legal. Eu comprei um quadro, agora me senti mais professor, né? Mas eu acredito assim que vai ser bem legal esse tempo. Amém? Eu mandei ali aquele arquivo, se vocês quiserem abrir. Nós já estamos quase na hora. E uma coisa eu queria ver com vocês. 20 horas tá bom? Para todo mundo? Ou 19h30? Oi? 20 tá bom? Há um consenso, 20 horas? Amém? Então tá, depois a gente vai até meia-noite. Viu? Depois nós vamos aprender na questão da homilética, na questão da pregação. Por que às vezes o pastor faz piada? Né? É verdade, tem um porquê. Porque toda vez que você recebe um ensinamento que ele é costurado com uma emoção, choro, ou risada, por exemplo, vamos dizer assim, você grava mais. Então às vezes tu não lembra direito, mas daí lembra da piada, daí tu lembra o resto, né? Então, por isso que existe, não é só o pastor que usa isso, né? Quem vai fazer palestra e coisa. Então tudo nós vamos ver o porquê nesse tempo. Então, introdução: Jesus Cristo, seu sacrifício e salvação. Quem é Jesus Cristo? Mateus 16:13, nós vamos ver o próprio Jesus perguntando. Quem achar pode ler, se eu achar eu leio. Mateus 16:13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Amados, identidade. Nós precisamos saber, primeiro, né, isso começa com a nossa estruturação social, né, e pessoal. Nós precisamos saber quem a gente é. Eu diria assim, muitos dos problemas emocionais que as pessoas têm hoje é por não ter uma identidade clara e definida de quem essa pessoa é. Ela acha que precisa ser mais forte do que ela é e causa problemas. Ela acha que deveria ser mais, sensível do que ela é, e isso também causa problemas. Nós também, mostrar quem nós somos de verdade para os outros, nos economiza muito tempo, nos economiza muitas situações que nos desgastam. Sabe, eu quando eu aprendi isso com a minha esposa, né? Mas quando eu vou aconselhar alguém, ou chamar a atenção de alguém como pastor, e eu sei que eu vou precisar em algum momento ser duro com essa pessoa nesse tempo, eu tenho aprendido a fazer o seguinte: olha, mano, eu te amo, tá? Você é importante para mim. Eu quero o que eu falar aqui, eu quero que você entenda que eu estou aqui para te ajudar. Não estou aqui para te julgar, não estou aqui para te ferir, né? Porque o que eu às vezes tinha essa dificuldade? Às vezes eu falava as coisas e era muito grosso no jeito de falar. Não que eu tivesse com raiva da pessoa, mas hoje até eu sei trabalhar melhor isso, mas eu era muito direto, né? Então, e às vezes tu ser direto demais com alguém que é sensível demais, tu pode causar estragos, sabe? Então, prepara, né? E diga quem você é. Senão você vai começar a fazer coisas que não fazem parte de você. Sabe, a primeira vez que eu fui na casa da Andréia, as primeiras vezes que eu fui na casa da Andréia, eu já falei que eu não comia banana. Já falei. Que não venha com banana que eu não vou comer. E que não comia nada feito assim. Eu gosto do morango, da fruta, mas não gosto de coisa sabor morango.
né? Então, ó, não vem com nada desses daí que eu não como, né? Explica, porque aí o que acontece? Evita constrangimento, sabe? Evita. Acho que é o Pedro que não gosta de pêssego, né? Ele contou que a primeira vez que ele foi na Denise lá, disse que deram um copão de pêssego para ele. Pêssego e gelatina. E a sobremesa era pêssego. Diz que comeu porque queria ficar com a Denise. E a gente precisa comunicar. Jesus, ele tinha preocupação, não que ele quisesse algum tipo de vanglória para si, né? Porque ele tem toda a glória, mas quem que as pessoas dizem que eu sou? Porque o que Jesus ele precisa entender nesse contexto aqui, né? Daí vão dizer que ele era o profeta, era Elias, era João Batista, era esse, era aquele. Mas aí Jesus fala o que realmente importava. Mas vocês, quem dizem que eu sou? Naquele momento, Jesus não se importava com o que os outros pensavam que ele era. Porque a missão dele era cuidar daqueles 12 discípulos. Daquelas 70 pessoas, vamos ampliar um pouquinho aqui, que seguiam ele mais de perto. Esses precisavam saber que Jesus Cristo era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, né? Então, a identidade de Jesus, né? E nós precisamos saber quem é Jesus. Quem é Jesus? Se alguém chegar aí na rua e perguntar para você quem é Jesus, se aquele parente que você tem orado para que ele se converta a Cristo, né? Seja convertido a Cristo, perguntar para você quem é Jesus, como você define? Às vezes a gente define com palavras muito aleatórias. Jesus é tudo para mim, né? Pior, a coisa que eu mais fico irritado com alguém, quando alguém vai falar de, sei lá, de uma situação ou de uma pessoa, e aí, o que você tem a falar disso? Sem palavras. Pelo amor de Deus, né? Fala qualquer coisa, diga alguma coisa, né? Diga, por mais atravessado que seja, fala alguma coisa, né? Sem palavras não é uma definição, né? Então que a gente possa falar, possa saber isso, né? Ter esse argumento bem calcado, né, em nossas vidas. Então Cristo, ele tem uma só natureza, ele tem uma só personalidade, né? Mas existem duas naturezas. Nós agora estamos falando do Cristo estabelecido naquele tempo da história, lá no ano zero, né? Que ele mesmo inaugura. Ele tinha duas naturezas, e isso nós precisamos entender. Jesus, ele foi 100% Deus, ele é 100% Deus e foi 100% homem. Jesus, ele tinha tudo que um homem tinha e tudo o que Deus tem. Por que isso é necessário? Depois nós vamos ver por que foi necessário. Jesus podia ter vindo aqui e, então está todo mundo salvo, pronto. Não, existe um princípio que foi necessário acontecer. Existiu uma dívida que foi necessária ser paga. E Jesus conseguiu fazer isso, né? Ele conseguiu ser homem sem cair no que os homens caíram. Então foi necessário isso. Se Jesus não fosse 100% homem, o sacrifício dele não seria válido. Isso nós precisamos entender. Ele precisou ter as mesmas dificuldades que nós. Ele precisou passar pelas mesmas tentações que eu e você passamos, para ele poder no final de tudo dizer que venceu. Não só dizer, mas mostrar, né, que venceu. Quando nós vemos a Bíblia falar sobre alguns termos, para nós eles podem parecer um pouco estranhos. Mas nós temos que lembrar que a Bíblia, ela foi escrita no Antigo Testamento para um povo específico. A Bíblia ela não foi escrita para nós brasileiros do século 21. A Bíblia ela não foi escrita para o povo ocidental, né, que tem a sua cabeça moldada pelos preceitos gregos. Não, a Bíblia ela foi escrita para um povo, principalmente o Antigo Testamento, o Novo Testamento menos, mas também para um povo que era um povo de origem oriental, que é totalmente diferente do ocidental, né? Enquanto os gregos eles cultuavam a si mesmos, a sua própria história, né? E os gregos consideravam tudo que era matéria
como sendo decaído, né? Era um dos preceitos da filosofia grega. Os judeus, eles entendiam que tudo vinha de Deus, e então o mais importante era cumprir o propósito de Deus, e nós vamos ver isso nas outras religiões orientais também, com algumas diferenças, né, basilares, mas nós vamos ver isso, e que a matéria, principalmente na religião judaica, ela também é boa, né? Porque nós enxergamos Deus criando o mundo e dizendo que Ele era bom. Então, às vezes, nós temos essa ideia, né? Não, o que importa é o pensamento, o que importa é lá no céu, porque aqui, não, meu amado, eu e você temos coisas boas que foram colocadas em Deus e em nós também, que nós precisamos reverter para o reino dele, né? Então, Jesus, ele vem trazer esse entendimento. Então, quando o Evangelho declara que ele era o Cordeiro de Deus, um exemplo aqui, para nós parece meio sem sentido. Mas o povo judeu, ele sabia que Jesus, ou o Messias, era aquele que viria para propiciar uma vida sem pecado, para pagar uma dívida que nós contraímos. Ele veio para pagar uma dívida que era impagável por nós mesmos. Então o cordeiro era aquele que pagava a dívida. Amados, quando o homem pecava, o homem, ele pecou. Como é que isso acontece? Como é que uma pessoa do Antigo Testamento seria salva? Jesus não existia. A Bíblia diz assim que só há salvação em Cristo, né? Através de Cristo. Então como é que Abraão foi salvo? Como é que Moisés foi salvo? Né? Como é que tantos homens e mulheres foram salvos? Né? Existia uma troca, uma substituição. O cordeiro, e aqui leia-se também, né? Podia ser uma pombinha, um casal, né, de pombinha, sei lá. Eles entravam no lugar do homem, não para pagar o pecado, não para tirar o pecado do homem. É diferente. Jesus Cristo, ele veio para tirar o nosso pecado. Agora nós não temos mais o pecado original em nossas vidas. Esse ele foi arrancado pelo sacrifício de Cristo. Mas o cordeiro e a pombinha, eles cobriam o pecado do homem. Para nós entendermos, Jesus, ele pagou um escrito de dívida, diz a palavra do Senhor, né? Quem aqui já comprou esse numa promissória? Né? É tão bom quando tu chega lá, né? Paga a última, pega aquela promissória e rasga, aí faz outra. Mas Jesus, ele fez isso. Ele pegou as promissórias do nosso pecado, aquilo que nos